justamente trazer para vocês um conjunto de informações que acrescentem o conhecimento necessário para que vocês desenvolvam qualquer tipo de projeto. Então, esse é o nosso objetivo, que vocês consigam desenvolver projetos, mas desde a sua concepção, desde o projeto desde aquele momento em que ele é pensado, ele é elaborado. Agora, como vocês viram na situação de aprendizagem, o projeto ele só existiu porque, na verdade, existia um problema. Concordam? Existia um problema. Quem pode me dizer aí qual é o problema que existia para que aquele projeto pudesse acontecer? A dificuldade de locomoção deles. Eles tinham que dar uma volta muito maior e mais perigosa por outros lugares, sendo que eles tinham a opção de construir a passagem num lugar bem mais perto e menos perigoso. Aí, diante da situação problemas, eles fizeram uma solução. Perfeito. E aí você utilizou uma frase que eu gosto muito quando a gente elabora projeto, que é a frase situação-problema. Ou seja, a gente pega uma situação-problema, a gente pega uma situação que está trazendo um desgaste ou está trazendo um risco para um grupo de pessoas dentro da empresa, ou está trazendo um prejuízo financeiro para dentro da empresa, ou seja, a gente pega uma situação problema e transforma essa situação problema em situação desafiadora. Quando eu transformo isso em desafio, eu transformo isso numa possibilidade agora disso se transformar em algo que, a princípio, só trazia problemas para mim e prejuízos, mas agora, na verdade, isso vai motivar não somente uma pessoa ou um grupo de pessoas dentro da empresa a buscarem soluções para resolver o desafio. Então, todo problema ele precisa se tornar um desafio. Enquanto eu olho o problema como problema, eu vou apenas me preocupar em talvez, vou usar um termo muito coloquial, eu vou só tentar apagar incêndios, eu vou só tentar resolver questões pontuais, porque são problemas. Mas quando eu encaro esses problemas e transformo em situações desafiadoras, esse desafio se torna um objetivo para mim de resolver, de resolução, tá ok? Então, eu queria muito que vocês conseguissem compreender a diferença entre um problema e um desafio. A ideia de ser um problema é algo que nem sempre eu vou encarar como uma possível oportunidade, mas o desafio não. Eu encaro como oportunidade, eu encaro como uma projeção de resolução, tá ok? E aí existem ferramentas que... Oi, pode falar. Não deu, eu ia responder agora, só que o senhor já explicou mais ou menos como que é. Eu vou perder ponto por isso? Nenhum, você não perde ponto nenhum em relação a isso, tá? Se porventura eu começar falando e você não entregou a atividade ainda, sempre até o final da aula é tempo de entregar a atividade, não se preocupa não, tá ok? Entendi. Posso entregar ainda? Pode entregar ainda, sem problema nenhum. Na verdade, eu já entendo que você já conseguiu compreender a resposta, entendeu? Você já conseguiu compreender a resposta. Eu apenas agora estou fazendo os complementos, tá ok? Entendi. Não sem nenhum problema. Então, pessoal, veja bem, diante disso, o que nós precisamos entender? Usar as ferramentas corretas. Talvez agora fica muito complicado para a gente, digamos, se nós fôssemos contratados como conselheiros das pessoas que fizeram aquele projeto do Canal do Panamá. O que nós orientaríamos eles? Bom, vocês deram alguns conselhos, como eles montarem alguns tipos de avaliação prévia, plano diretor, ou seja, eles montarem de fato algum tipo de postura para poder prever algum tipo de situação, ok? O que nós vamos fazer nessa unidade curricular de ferramentas de projetos é justamente fornecer para vocês
ferramentas facilitadoras para desenvolvimento do projeto. Ou seja, através dessas ferramentas, vocês irão conseguir desenvolver aí uma atividade que vai facilitar e muito, ok? As questões mais voltadas para a resolução. Por isso que na sexta-feira nós falamos um pouquinho sobre a questão de problemas. Hoje eu já trouxe um problema que se transformou numa situação desafiadora e agora eu vou começar a entrar com ferramentas com vocês. Então, tem algumas ferramentas que eu vou estudar e de antemão eu já deixo isso bem descrito para vocês, tá? Eu já monto um plano de estudo, esse plano de estudo ele fica visível para vocês no Teams, na parte lá de materiais e arquivos, né? E eu quero estudar algumas ferramentas com vocês que faz parte do plano de curso. Uma delas se chama Design Thinking, tá ok? E eu quero justamente pensar nisso com vocês, o que é o Design Thinking e como isso pode mudar a minha forma de pensar. Todos vocês estão visualizando a minha tela com esse slide? Sim. 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 Ótimo. Porque essa tela com esse slide, ela está conseguindo mostrar para a gente aqui um novo formato, ou seja, uma nova proposta. O Design Thinking, ele relativamente é novo. Projetos, digamos, de 10 anos atrás, ainda não se utilizava essa ferramenta como uma ferramenta padrão. Essa é uma ferramenta que procura facilitar da melhor forma possível, utilizando a criatividade, utilizando a criticidade, tá? Utilizando o que há de melhor na pessoa para ela poder transformar uma situação desafiadora em uma oportunidade. Então, o Design Thinking ele tem essa proposta justamente. Agora, nós estamos trabalhando com essa ferramenta, entendendo os fatores positivos que elas, do que ela causa para a gente, do que ela vem trazer para a gente. Agora, sempre surge a pergunta, né? A pergunta clássica, mas o que exatamente é o Design Thinking? Ou seja, o que é isso? O que eu posso utilizar esse Design Thinking como mecânico de manutenção? Ou o Design Thinking vai ser uma ferramenta que eu vou utilizar somente para a área de mecânica, ou posso utilizar também para uma outra área? Então, há sempre dúvidas a respeito dessa ferramenta, daquilo que ela pode proporcionar, melhor dizendo, para a gente em relação a isso, tá ok? Mas o Design Thinking, propriamente dito, pessoal, na verdade, um chamado pensamento de design. Ou seja, uma tradução bem literal dela é pensamento de design. Ou seja, ele, na verdade, é um modelo de pensamento. Modelo de pensamento. Então, o Design Thinking está mais voltado para uma questão de pensamento do que simplesmente uma questão voltada para objetos. Ou seja, o Design Thinking está voltado para a forma de pensar da pessoa. É como ela pensa, como ela vai entender a maneira como ela vai encarar um desafio. Isso é um modo de pensar. Então, o modo de pensar, por exemplo, de uma pessoa tem muito a ver com a sua cultura. Cada pessoa de uma região, ela tem uma forma de encarar uma determinada postura, um determinado pensamento, ok? Porque cada região tem sua cultura, tem seus hábitos, tem seu costume. Muitas vezes as pessoas têm pensamentos diferentes sobre algumas coisas, as pessoas têm hábitos diferentes, e aí esses hábitos e pensamentos, eles fazem com que exista uma palavra que eu acho muito interessante, que é a palavra cosmovisão. O que significa a palavra cosmovisão? É a sua visão daquele mundo, a sua visão daquela circunstância, ok? É a forma com que você vê.
Então, quando eu penso no design thinking, eu estou pensando numa cosmovisão, ou seja, na forma pela qual eu irei enxergar um determinado desafio. Por isso que eu disse para vocês a importância de estabelecer uma diferença entre um problema e um desafio, ok? Porque quando eu olho para o problema, eu penso em resolver o problema de uma forma. Quando eu paro de olhar para o problema através de uma forma e eu olho para o desafio, então eu já encaro o desafio como algo a ser vencido. É uma forma de visão, ok? Agora, o que é interessante no Design Thinking, que de certa forma ele respeita as diferenças de pensamento, ele respeita as diferenças de costume, mas ele direciona por onde você pensar, ok? Ele não engessa, ok? Você não tem um pensamento engessado, mas você tem um pensamento voltado para a resolução. Então, você, por exemplo, sabe que um copo de vidro para uma criança é um perigo muito grande. Isso é um problema, ok? Copo de vidro na mão de uma criança é um perigo. Por que é um perigo? Porque ele pode correr com esse copo de vidro, ele pode tropeçar com esse copo de vidro e pode sofrer um acidente com esse copo de vidro. Então, isso é um problema. Agora, quando eu transformo esse problema num desafio, o que eu quero com isso? Eu quero mudar essa possibilidade. Então, eu vou estudar melhor essa questão. Por que ele precisa de um copo? Por que um copo é importante para ele? Ok? Aí eu vou estudar, de fato, os perigos que o vidro traz para uma criança. Eu vou concluir que, de fato, é inviável eu manter, apesar da necessidade de uma criança usar um copo, eu vou utilizar alguns mecanismos. Ou a criança ela não vai poder ficar sozinha com o copo, vai ser necessário alguém utilizar esse copo com ela, tá? Isso já seria a primeira parte do meu pensamento. Ou eu vou pensar num outro material, um material que não seja quebradiço e que não ofereça riscos, né, à saúde ou à segurança dessa criança. Então, isso são formas de pensamento, são formas de pensar. O Design Thinking, ele traz para você justamente essa questão que envolve a sua mente, tá ok? Ele coloca você para pensar. A chave da resolução de uma situação desafiadora, a chave de uma possibilidade de você lançar um projeto, criar uma ideia, ela parte através da mente, através do pensamento. O pensamento que é importante nessa situação aqui. Então, o que acontece? Com base nessas questões, ele trabalha o inverso. O inverso. Então, o que eu chamo de inverso? Toda vez que você pensa em falar em projetos, vem na sua mente o seguinte: qual a ideia que eu vou ter? Né? O que eu vou criar? Eu tenho que criar um projeto. Então, qual vai ser a minha ideia? Entenda que a maioria das pessoas caminha por essa linha de pensamento. A maioria das pessoas, quando tem uma necessidade de se criar um projeto, eles pensam exatamente nas ideias. E aí é um trabalho árduo esse, porque você chegar a uma conclusão de qual ideia eu vou usar, o que eu preciso fazer, como eu vou fazer. Você pode cair em erros como esses homens que criaram a primeira parte do projeto do Canal do Panamá, porque eles tinham uma ideia. A minha ideia era reduzir o espaço de navegação e a minha ideia então é fazer um canal. Mas como eu já fiz um canal, então esse canal aqui vai ser fácil. Só que eles olharam para a ideia. Eles não olharam para os desafios que tinham que se enfrentar. Eles fizeram um canal em outra região. Aquela região ali, uma região tropical, é diferente.
ela tem terremotos, ela tem tsunamis, ela tem doenças tropicais, ela tem vários tipos de fatores que não foram observados por eles naquele momento. Entendeu? E vocês citaram isso para mim, tá? Então, o que vocês colocaram para mim em termos de nas respostas de vocês foi justamente coisas que nós chamamos ali de pontos negativos, que eles não olharam para isso, eles não observaram isso da forma que deveria, ok? Então, isso foi bem sério. Então, quando eu penso no design thinking, eu já penso diferente. Eu não vou pensar aqui na ideia. Não é a minha primeira opção, pensar a ideia. E agora vem uma mudança que eu preciso que você preste atenção. Porque quando nós elaborarmos um projeto, e nós vamos elaborar um projeto juntos, o que eu vou precisar de vocês? Que vocês não comecem pela ideia. Que vocês comecem por um problema que vai se transformar numa situação desafiadora e depois de eu entender melhor e mais concretamente essa situação desafiadora, isso se torna uma ideia. Ok? Conseguiram entender esse modo de pensar? Tá dando para vocês captarem o que eu quero transmitir? Sim. 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 Perfeito. Porque o que eu estou mostrando para vocês agora é um modo de pensar diferente. É um modo de pensar, por exemplo, que para mim foi diferente. Quando eu desenvolvi o projeto 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu começava com ideias. E começando com ideias, nem sempre você consegue prever todas as situações, porque você não fez uma análise tão estrutural, uma análise tão crítica do problema ou da situação desafiadora. Então, depois que eu conheci o Design Thinking, eu passei a olhar as coisas de uma forma diferente. Antes de eu criar uma ideia, eu preciso entender por que minha ideia vai ser criada e por que eu vou escolher aquela ideia. Aí eu já parto do ponto de princípio, né? Meu ponto de partida já é um ponto de partida diferenciado, onde eu vou criar aí algumas mudanças mais severas e melhores para poder fazer esse tipo de melhorias e soluções, tá ok? Pessoal, alguém tem alguma pergunta, algum comentário sobre essa primeira parte aí do que eu estou falando? Não. Tranquilo. Deixa eu mudar aqui o slide. Bom, no slide que está na tela para vocês, no slide em si, né, que está a tela aí para vocês observarem, ele tem aí uma conotação interessante, né? Ele traz para a gente aí uma descrição. Juscelio, você tá online? Você poderia ler para a gente esse slide aí, por favor? Vocês estão me ouvindo? Ouvindo. Design Thinking faz que você acredite em sua própria criatividade, no seu propósito de transformar o desafio em oportunidade. Beleza. Então você observa que ele é um fator positivo. O Design Thinking, na verdade, ele te motiva a fazer um projeto. Ele não só te motiva a fazer um projeto, mas a estrutura do Design Thinking é motivadora. Ou seja, você não faz um projeto totalmente perdido, totalmente alienado, sem partir de pressupostos e propostas de solução. Mas o Design Thinking ele consegue fazer com que você entenda alguns pontos importantes. Primeiro, ele consegue mostrar para você
que você é capaz, entendeu? Você é capaz de fazer isso. E ele entende que, na verdade, todas as pessoas possuem uma determinada criatividade. Todas as pessoas possuem uma criatividade. Eu vou ser muito sincero para vocês, abrindo um parênteses aqui para a gente falar um pouco desses últimos 3 meses que nós estamos vivendo de pandemia, né? O quanto de criatividades nós temos visto as pessoas fazerem, quantos negócios domésticos, quantos negócios, digamos, empreendimentos, né, que pessoas têm iniciado com criatividades que ela já tinha antes e que essa criatividade estava guardada. Essa criatividade ela estava escondida, digamos assim, mas quantas coisas vocês conseguem observar? A gente que acompanha, por exemplo, um canal de divulgação importante aí, que é o Instagram, você consegue observar quantas páginas são abertas com pessoas usando sua criatividade nesse momento de pandemia para fortalecer a renda ou para ser a renda principal, seja criatividade na área de culinária, seja criatividade na área de, digamos, estética, de acessórios, de roupas, vestimentos, né? Vestimentas. Então, ou seja, vocês eu acho que podem concordar comigo com isso, porque nós estamos vivendo uma época em que nós estamos vendo muitas pessoas criativas, muitas pessoas que talvez não saibam, mas elas estão transformando um problema em oportunidade. Elas transformaram um problema no desafio, desafio em oportunidade. E eu preciso, assim, destacar para vocês que não é que existem pessoas melhores ou piores diante desse quadro. Não é isso. Só existe um olhar que é mais encorajador para uns do que para outros. Tem pessoas que olham para esse quadro e falam, cara, eu preciso entrar de cabeça nisso, eu preciso fazer isso não pode deixar de acontecer. Entendeu? Tem pessoas que talvez não consigam tomar a dianteira, tomar a liderança, mas são pessoas importantíssimas para tal lado. Porque muitas pessoas que tomam a dianteira de um projeto, elas precisam de pessoas que estejam ao lado dela, apoiando. Então, ou seja, nós, através do Design Thinking, nós estamos entendendo, ok? Que cada pessoa tem uma criatividade. Cada pessoa tem um modelo de pensamento, de resolução de coisas. Quando você não é estimulado a olhar o desafio e transformar esse desafio em oportunidade, você é estimulado ao contrário. Você só é estimulado a ver problemas, a não ver soluções. Isso nunca vai ficar bom, isso é ruim, isso não vai funcionar. Então, essa metodologia de projetos, ela já é ultrapassada. Ela já não é mais uma metodologia de projetos que hoje as empresas estão querendo ver funcionar ou fazer funcionar. Não é mais um tipo de visualização que deveria acontecer, tá ok? Então, acabou essa oportunidade, esse quadro, acabou esse momento de não aproveitar um problema e transformar esse problema em desafio. Por isso que essas são as mudanças que estão acontecendo em diversos ambientes. Então, essa matéria, por exemplo, essa ferramenta que o Senai oferece hoje de Design Thinking para vocês, é uma ferramenta que as graduações oferecem, que cursos de pós-graduações também oferecem, ou seja, é uma ferramenta ampla, que você, na verdade, vai poder estudar e ver e reforçar o seu conhecimento, melhorar o seu conhecimento, na verdade, em vários âmbitos, vários locais, porque é uma ferramenta que estimula a pessoa a usar a criatividade dela, e nesse estímulo da criatividade dela,
ela vai transformar os desafios em oportunidades, tá ok? Alguém quer fazer algum comentário sobre isso daí? Tá tranquilo? Design Thinking tá ficando claro para vocês? Não está ficando bem claro. Sim, tá tranquilo. Tá tranquilo. Beleza. Então, eu vou falar quatro características do Design Thinking, entendeu? Para a gente encerrar hoje em cima dessas 4 características do Design Thinking e amanhã eu entrar em cima do primeiro passo de como usar o Design Thinking, tá ok? Então, a primeira característica do Design Thinking é que ele é centrado no ser humano. Ou seja, ele não deixa de ser um modelo de negócio, ele não deixa de visar lucro, ele não deixa de visar uma entrada financeira, digamos assim, algo que seja autossustentável. Ele não deixa de pensar nisso, tá? Ele não é algo somente assistencialista. Mas o Design Thinking, ele tem um propósito de ser centrado no ser humano. Ou seja, quando eu falo para vocês sobre problemas, quando eu falo para vocês sobre situações desafiadoras, é porque o Design Thinking está pensando em resolver isso que está afetando pessoas. Ou seja, tudo que nós temos, se você parar para avaliar, todo tipo de boas ideias que nós temos é focado para tentar melhorar o indivíduo. A imagem que eu coloquei para vocês aí, por exemplo, é uma imagem tecnológica, onde o indivíduo está no centro e tudo em volta dele de mudanças dos últimos 5 anos para cá, digamos assim, eu diria vou botar até um pouquinho mais, de 8 a 10 anos para cá, muitas coisas mudaram, muitos projetos foram criados, melhorados, inovados para facilitar o ser humano, tá ok? Então, por exemplo, o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos hoje com uma impossibilidade de um encontro presencial, por conta de decreto de segurança na nossa saúde, por conta da pandemia, estamos impossibilitados de um encontro presencial. Senão, hoje, nós estaríamos na sala 3, no segundo andar do Senai, podendo desenvolver essa aula lá. Mas nós não vamos estar fazendo isso hoje, praticamente, porque há uma impossibilidade do encontro presencial. Dessa forma, foram criados projetos pensando no ser humano que facilitassem a vida do ser humano. Então, a primeira coisa foi estabelecer uma comunicação diferente, algo que pudesse comunicar o ser humano de uma forma que eles não precisassem estar no mesmo lugar. Mas, professor, isso já existiu. Graham Bell criou o telefone. Então, com ele conseguia, através do telefone, fazer com que pessoas se comunicassem em lugares diferentes. Beleza. Só que houveram mudanças, desde a época em que ele criou ele criou essa situação, digamos assim, desde aquele momento que ele criou isso, né, até hoje nós temos mudanças. Então, uma delas foi os aparelhos celulares, que vieram para uma comunicação sem fio e uma comunicação que permite aí vários fatores. Mas uma delas que o celular revolucionou é o fato da videochamada, que é o fato de que você pode conversar vendo uma pessoa, mesmo vocês estando em locais totalmente diferentes, muitas vezes em países diferentes, né? Então, as videochamadas são produzidas, né? Foram centradas no ser humano, né? Em relação a isso, tá? Então, a gente cria, né? A gente usa as pessoas em relação a isso, né?
cria com as pessoas, mas pensando no ser humano, tá ok? Agora, quem cria, quem tem a ideia, porque se você olhar essa imagem aí na tela, você vai ver que você tem uma ligação da imagem central com as imagens que estão ao redor, com duas setinhas de ida e de volta. Ou seja, a pessoa cria, entendeu? A pessoa cria, ok? A pessoa tem esse poder de criar esses objetos, né? E esses objetos são criados para benefício dessas pessoas. Ou seja, a gente mesmo consegue desenvolver projetos que trarão benefícios para nós mesmos, que é algo que nós desejamos e precisamos, ok? Então, por isso que muitas vezes alguns projetos caminham em torno da sustentabilidade, que é você tentar melhorar a preservação do meio ambiente. Alguns projetos caminham em torno da melhoria para pessoas com deficiências, né, com necessidades especiais. Projetos caminham para poder facilitar a segurança e diminuir o risco de acidente de pessoas em ambientes de trabalho. Mas, no fundo, o design thinking trabalha assim, procurando uma solução que vai agregar algo na vida de alguém, né? Esse seria o maior valor agregado aí para as pessoas. Uma segunda característica do design thinking é o que nós chamamos de colaborativo, tá? O que quer dizer que ele é colaborativo? É que a ideia do design thinking é que ele não seja feito sozinho. Ele não foi para que você criasse um projeto individual, mas para que você utilizasse as mentes de pessoas também criativas e juntos vocês desenvolvessem projetos. Ou seja, parar todo mundo para pensar da forma mais criativa possível. Agora, como eu falei, cada pessoa tem uma cultura, cada pessoa tem o seu modo de pensar, cada pessoa tem seu nível de criatividade. Agora, tem uma palavra que eu acho interessante. Cada pessoa tem uma expertise. Alguém saberia me dizer o que poderia ser isso? Cada pessoa tem uma expertise? Não sei o que é, não. Alguém sabe aí, então? Quer arriscar o que seria cada pessoa ter uma expertise? Não sei, não faço ideia. Tá bom. Se quiser arriscar, fica à vontade, tá? Seria uma característica da pessoa? Seria uma característica da pessoa. E eu vou pegar um gancho em cima do que você falou aí e dizer que ser uma característica da pessoa que oferece a ela uma qualidade para desenvolver alguma coisa. Ou melhor dizendo, seria uma característica vinculada com a habilidade. Cada pessoa tendo uma expertise seria, ao mesmo tempo, dizer que essa pessoa tem uma habilidade para alguma coisa. E essa questão de habilidade, ela é independente de conhecimento. Todos podem ter o mesmo conhecimento sobre um tema, mas tem pessoas que têm uma habilidade melhor para desenvolver aquela situação, entendeu? Então, tem pessoas que conseguem desenvolver melhor uma situação do que outra, mas por questão de expertise. Aí você pega a pessoa A, que desenvolve muito bem algo, e a pessoa B, que desenvolve outra coisa. Quando você junta essas duas pessoas para trabalharem juntas, quando você une essas duas pessoas dentro de um mesmo projeto, é fantástico. Porque o que te espera pela frente é resolução de muitas coisas, são muitas expertises juntas. Então, nessa imagem que eu montei aí nesse slide,
Eu fiz um ambiente que, assim, é o ambiente do design thinking para o projeto. Um ambiente descontraído, um ambiente que você não precisa estar pressionado, ok? E um ambiente que todo mundo está seguro que cada um com a sua expertise vai conseguir ajudar dentro do projeto. Então é muito importante cada um saber aquilo que ela sabe fazer, a sua habilidade. A minha habilidade é escrever. Então, gente, ó, na hora de escrever, deixa que eu vou escrever. Gente, a minha habilidade é fazer gráficos. Ó, então, se precisar fazer gráficos, deixa que eu faça os gráficos. Ó, a minha habilidade é editar vídeo. Então, deixa que eu edito o vídeo. A minha habilidade é fotografar. Eu sei conseguir ângulos, eu sei montar bem umas fotografias. Então, sua expertise é essa. Ou seja, na elaboração de um projeto, dentro de um grupo, cada um tem uma expertise e essa expertise ela precisa ser explorada, ela precisa ser compartilhada, entendeu? Por isso que o Design Thinking trabalha essa ideia do colaborativo, porque ele entende que todos juntos conseguirão desenvolver bem as ideias, porque cada um vai contribuir dentro daquilo que sabe fazer. Tá? Então é fantástico isso, porque não fica sobrecarregado para ninguém. Às vezes eu já tive oportunidade de ver grupos desenvolvendo projetos em que um ficava sentado fazendo e os outros olhando, entendeu? Mas por quê? Porque não havia, na verdade, ali um entendimento de se usar a expertise de cada um. Então, se cada um tem sua habilidade, cada um tem uma habilidade, tá? Nós vamos aproveitar essa oportunidade de cada um, tá ok? Isso facilita muito o projeto. Bom, a terceira e penúltima característica, já caminhando aqui para a reta final da nossa aula online de hoje, a terceira e penúltima é que essa imagem ela é muito clara, né? Ela fala por si só. Elas são vários post-its de uma cor azul, ok? Com pessoas olhando de uma forma o problema, olhando para o problema de uma forma, e um post-it diferente, alguém olhando para esse problema como se fosse um desafio. E fala, cara, isso aí eu tenho como transformar numa oportunidade. Então, é muito importante que você também faça uma autoanálise, porque isso aí é muito individual. É como eu encaro as coisas, né? E quando eu for desenvolver um projeto, como é que eu vou encarar esse projeto? Eu posso encarar esse projeto como se fosse um problema que não tem solução, como eu posso encarar esse projeto como uma proposta desafiadora, que nessa proposta desafiadora eu terei uma solução, eu terei um jeito de resolver isso, tá ok? Então, dessa forma, isso ficará muito mais bem estabelecido, né? Para poder resolver essa situação. Então, seja otimista, mesmo que o projeto ele apresente muitos desafios, apresente muitas situações complicadas de se resolver, nós podemos olhar para eles como oportunidades que podem ser resolvidas. E olha, eu vou ensinar uma coisa para vocês na prática, tá? Por mais que a situação seja complicada em termos profissionais, em termos de resolução de problemas, se você tem uma boa equipe, você consegue resolver esse problema. Você consegue pensar e você consegue criar. Criar sempre uma situação facilitadora para que esse projeto ele avance e traga solução. Por último, para encerrar essa aula de hoje, uma das características do Design Thinking é que ele é experimental, ou seja, o que eu criar nele, eu não preciso criar o projeto, eu vou criar um experimento, também chamado de protótipo. Talvez vocês lembrem bem de maquetes, né? De modelos. Eu vou criar um experimento
para ver se esse experimento ele vai dar certo, se esse experimento ele vai funcionar, porque se esse experimento funcionar, eu sei automaticamente que eu já posso agora enviar para produção. Ou seja, eu tenho essa oportunidade de prototipar, de experimentar a solução do desafio antes de fazer com que esse desafio ele de fato entre num processo de execução final, tá ok? Então eu tenho essas possibilidades aí que poderão e que podem ser vencidas e trabalhadas antes da gente chegar aí a uma solução final sobre isso, tá ok? Então, pessoal, esse era o conteúdo aí para a aula de hoje, tá ok? Eu vou disponibilizar essa aula aqui, que está em streams, para que seja colocado para o pessoal que não assistiu a aula hoje, para que eles possam visualizar posteriormente também esse conteúdo, e deixar esse material do Design Thinking, esse slide também disponível para vocês compartilharem também e estudarem a mais sobre isso, tá ok? Qualquer pessoa que teve dificuldade de entrar na sala de aula, depois o Nilcélio me comunica, por gentileza, tá ok? Para a gente poder dar toda a tratativa e atendimento necessário aí para todos entenderem o conteúdo, tá ok? Nesse momento agora, eu fiz o download da lista de presença, ou seja, agora eu fiz o download da lista de presença e o download ele vai mostrar para mim. O download ele mostra para mim exatamente quem esteve presente na aula de hoje, entendeu? Então, por isso já fica registrado. E quem não pôde ficar, o Nilcélio me passa essa informação.